Fala galera do De Letra, pô, que bacana, 100 edições deste podcast que é um sucesso no Brasil, mundo afora. 100 edições do De Letra. Caramba, quantas histórias bacanas, quantas entrevistas espetaculares foram feitas nesse período, né? Mesmo estando ausente em grande parte, inclusive nesse programa, eu fico muito feliz, honrado por fazer parte desse seleto grupo comandado pelo Christian Toledo. Me vem à cabeça agora alguns programas, naturalmente, um que eu tive participação lá direto do Catar, né, na Copa. Errei meu palpite, falando que o Brasil ia chegar, mas 4 minutinhos. Ah, meu Deus. Eita, Croácia. Mas enfim, parabéns, cara, a todos, à equipe, aos convidados, aos amigos que nos escutam durante a manhã, pela tarde, à noite, de madrugada. De 100 que vai passar 1000, tenho certeza. É um sucesso. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Bom, o podcast de letra tá chegando ao 100º programa, né? Eu participei já da reta final desse 100, né? Eu acabei entrando bem mais tarde do que meus colegas, meus amigos. Mas desses programas aí eu devo ter participado de, sei lá, em torno de 20 ou 30, não fiz as contas, não fui atrás disso. Mas eu acho que de todos eles o que mais me marcou é um dos mais recentes, na verdade, é um dos últimos que a gente gravou, que foi com o PC, né, o Paulo César Vasconcelos, que a gente abordou muito a questão do racismo, essa questão do Vinícius Júnior, que está sofrendo lá na Europa, e todo o racismo que tem aqui no Brasil, estrutural até, e não só no esporte, mas em toda a sociedade. Acho que esse foi o programa dos que eu participei que mais me marcou e que é o mais importante, eu acredito, assim, tal, né? Porque ele vai muito além do esporte, vai muito além das grandes besteiras que volta e meia a gente faz também, da brincadeira, do humor, que é o clima bastante do podcast, mas acho que a gente tratou de um assunto muito sério de uma maneira muito correta e com uma pessoa que tem total capacidade para falar sobre o assunto de uma maneira absolutamente correta, certeira e marcante, assim. Acho que foi com certeza o que eu mais gostei de ter participado. Salve, salve, galera do podcast de letra. Salve, salve, Christian Pereira. Parabéns pelas 100 edições do podcast. O podcast, sem dúvida, mais divertido sobre futebol no país. Não estou podendo participar das últimas edições por compromissos de trabalho, pelo meu novo trabalho não permitir estar presente no horário das gravações, mas queria registrar aí que participar de algumas dezenas de edições do podcast foi muito bom, muito importante, muito legal na minha trajetória. Eu que entrei para o jornalismo através do esporte, como estagiário do Christian, inclusive, mas que em pouco tempo dei um rumo diferente para a minha carreira, fui me dedicar à cobertura política, agora um novo passo, à assessoria política, mas o esporte sempre no coração, sempre aquele interesse tremendo por esporte. Então, poder participar do podcast de letra nesse período que houve a compatibilidade era muito bom para resgatar, para lembrar do início de tudo e principalmente, né, para conversar com amigos. Toda a equipe do podcast eu levo no meu coração, levo para a minha vida como amigos verdadeiros que o jornalismo trouxe, que o jornalismo me deu. E participar de um bate-papo com amigos, falando muitas vezes de coisas sérias, mas num tom bem-humorado, levando no espírito que o esporte deve ser, né? Foi e é muito importante para mim. Agora estou só na audiência, em breve pretendo arranjar um tempinho para voltar a participar com vocês, mas queria desejar um feliz aniversário de 100 programas e que mais 100 estejam na nossa frente. Grande abraço, Christian, grande abraço ao pessoal do De Letra.
Alô, galera! Começando o podcast de letra número 100. É isso, conseguimos, gente! Chegamos ao programa 100, esse programa que vive, digamos assim, a segunda fase da sua história. Começamos em 2019, ainda todos na Tribuna do Paraná. Depois tivemos um hiato, que foi um período que eu estava trabalhando na RPC, e aí vocês sabem, né? Você tem uma exclusividade, mesmo em projetos tão pessoais como esse. Mas depois que eu saí, a gente voltou para fazer esse programa juntos. Ricardo Brejinski e Carlos Borio são os mais efetivos, mas eu não posso deixar de lembrar Luciano Ballarotti, Roger Pereira, Eduardo Luiz, Gustavo Marques, Diogo Souza, Juliana Fontes, Guilherme Moreira, Gisele Reck, que foram esses convidados, ou, digamos assim, são os 11, são os nossos 11 titulares, e, claro, todos os convidados que nos deram o prazer de estar com a gente nesses 100 programas. E aí, quando a gente chegou no 100, a gente ficou pensando, tá, e agora? Quem vai ser o cara do programa 100? Aí, o Ricardo Brejinski, o Carlos Borio, eu conversamos, os outros colegas, a gente tem aquele velho grupo de WhatsApp, e chegamos ao nome. E assim, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos vendo, ele topou na hora. Faltava só o encaixe da data que está rolando agora. Paulo Andrade, narrador dos canais ESPN. Palmas para Paulo Andrade, que ele merece. Palmas para Paulo Andrade. Paulo, cara, assim, primeiro, uma honra ter você com a gente. Uma honra para nós você ser o convidado do programa 100. E, cara, antes de a gente começar a conversar, eu já tenho que agradecer a forma carinhosa que você me atendeu para a gente gravar esse programa. Ô, Christian, um abraço a você, ao Carlos, Ricardo, a todos aqueles que estão ouvindo o podcast, ouvindo, assistindo, né? Porque essa tecnologia hoje, eu até te perguntei, mas vai ter imagem ou não vai ter imagem? Sim, vai ter imagem também. E, poxa, é uma honra, é uma honra estar aqui com vocês, nossa, fazer parte de um programa tão especial, com tanta história, e eu acompanho o trabalho de vocês, direta e indiretamente também há muito tempo, e é um trabalho que nos ajuda muito no dia a dia, né? Nos aproxima muito mais das coisas que acontecem, no meu caso, nas coisas do esporte que acontecem no Paraná, em Curitiba. Então, assim, às vezes vocês nem sabem o tamanho da importância que vocês têm no nosso dia a dia também. A gente que faz essa cobertura maluca, nacional e internacional, mas a especificidade das coisas ela é muito importante e vocês trazem muito disso para a gente no dia a dia. Então, é um prazer, uma honra enorme participar. E assim, isso que o Paulo falou, né? A gente que escolheu até mais do que trabalha no nicho, né? A gente escolheu o nicho, a gente escolheu falar dos nossos times aqui, principalmente aqui no programa. Para a gente é uma honra ter convidados de fora que também agregam muito para a gente, além de contar histórias e revelar situações que às vezes não foram contadas, como, por exemplo, a história do Paulo Vinícius Coelho com a televisão a cores dele. Quem ouviu, eu vou tentar depois fazer um especial com declarações dos nossos convidados, né? O dia que ele ganhou uma televisão a cores, a família dele ganhou uma televisão a cores e ele foi assistir um jogo e o jogo era em preto e branco e eles acharam que a TV tinha quebrado. As histórias que o Paulo César Vasconcelos contou do avô dele, as revelações que o Sidney Garamboni e o Gustavo Gomes nos passaram no último programa sobre a vida do Galvão Bueno, que ninguém sabia, nem eles, e o próprio Galvão não queria falar. Então, tem muita história assim. E até eu queria começar, antes da gente explorar de vez o Paulo, dizer que falta, e vai faltar para sempre, um convidado aqui no De Letra, que é o Gil Rocha. Foi um choque para todos nós. A gente está gravando na segunda, 3 de julho de 2023, são apenas 2 dias depois do falecimento do Gil Rocha, que nós soubemos meio que juntos. Foi até o Borio quem recebeu a primeira informação sobre isso, depois foi todo mundo cavocando, torcendo para que fosse, né, Borio, um engano, mas infelizmente não foi. A gente perdeu o Gil, e o Gil era um cara que tinha que participar do programa, mas infelizmente a gente não vai poder trazê-lo, né, Borio? Pois é, uma pena mesmo, lastimável a partida precoce do Gil, né? Um cara que era totalmente identificado com o futebol paranaense, né? Tava lendo as matérias publicadas, ele participou dos 2 maiores momentos do futebol paranaense ao vivo, né? Tava como repórter de campo na final de 85, no Maracanã, contra o Bangu, Curitiba e Bangu, e estava lá no Anacleto Campanella, lá também em 2001, no Atlético em São Caetano. Então é um cara que tinha tudo a ver com o nosso futebol, mas
infelizmente, foi muito cedo, né, embora desse mundo. Uma pena mesmo. 63 anos. 63 anos, né, Ricardo? Você que acompanhou no sábado, né? Velório, enterro, né? Eu não tive muito convívio com o Gil Rocha, mas assim, conheci, encontrava em treinos, alguma coisa, e às vezes que eu precisei entrevistar ele, ele foi sempre muito solícito. Eu lembro de uma passagem quando eu estava no lance, que eu não lembro qual que era o especial que eu precisava conversar com ele, era um dos selecionados. Liguei para ele e falei: Gil, você pode falar? Eu tô aqui no jogo do meu filho, na arquibancada. Se for rapidinho, eu posso. E o rapidinho foi uns 5, 6 minutos. Ele saiu da arquibancada para me atender. Podia ter falado: liga depois, alguma coisa. Então, assim, você vê o carinho que ele tinha com as pessoas, que era recíproco por todos os depoimentos que a gente viu nos últimos dias, como o Gil Rocha era especial no trabalho e também na vida pessoal, né? Paulo, para vocês aí, por longo tempo ele foi a cara de todos nós aqui em Curitiba, né? Absolutamente, assim, eu não tive nenhum tipo de contato com o Gil, apenas o contato de telespectador, fã, admirador de tantos e tantos anos, desde os tempos em que ele trabalhava como repórter, depois foi para a cabine, se tornou comentarista, então, assim, é isso, né? O legal é que nesse momento, infelizmente, neste caso, neste momento, mas vale para vocês também, a gente pode revelar o quanto a gente acompanha o trabalho de vocês, né? E com toda certeza, indiretamente, eu senti demais. Muito jovem, 63 anos, uma referência do futebol paranaense, do jornalismo feito com qualidade e que nos traz, né, muito do futebol, muito dos detalhes do futebol do Paraná, por tantos e tantos anos como repórter, como comentarista. Então, com toda certeza, foi uma morte que chegou a todos nós, que abalou todos nós. Até quem não conhecia, quem não teve o prazer, a honra de conhecer o Gil, é o meu caso, né? A gente comparou muito aqui, eu comparei muito com outros colegas mais velhos, que foi muito parecido com o choque que a gente teve da morte do Lombardi Júnior, né, que foi o narrador mais famoso da história do rádio paranaense. Mas, Paulo, essa história de narrador, ela não é assim uma história sempre muito simples, né? Porque o narrador, ele tem, acima de tudo, né, ele tem algo mais que muitos jornalistas que querem narrar ou acabam seguindo outros caminhos não têm, que é esse feeling da emoção diferente, né? É claro que o Galvão faz aquela referência, né? Eu sou um vendedor de emoções, mas no teu caso, você traz a emoção de forma muito clara, muito bacana para quem acompanha a tua narração, mas, ao mesmo tempo, você é extremamente bem informado, você se preocupa com a correção da informação durante a transmissão. Falei tudo isso, mas ainda quero começar lá atrás. Quando é que veio o sonho de ser narrador? Então, foi assim uma coisa tão casual, Cristiano, porque assim, existem até colegas, por exemplo, o Everaldo Marques é um que diz: poxa, eu desde pequenininho me imaginava onde estou hoje, né? Narrando, apresentando e tal, trabalhando em televisão. E comigo não foi, veio muito, muito por acaso. O meu grande sonho, desejo de vida era ser jogador de futebol. Tanto que eu fiz 11, 12 anos nas categorias de base, federado, jogando e brigando para ser jogador de futebol. E sofrendo tudo aquilo que uma carreira de jovem jogador de futebol traz a uma pessoa, a um jovem ser humano, né? E não é fácil, não é nada fácil. Mas, de certa forma, isso me ajudou a amadurecer, a tomar boas decisões difíceis logo cedo, enfim. Foi uma parte importante da minha história e me ajuda até hoje. Então, assim, narrar esporte, futebol, nasce pela paixão que eu sempre tive pelo esporte, né? E que veio do meu pai, principalmente, dos meus ancestrais, meu avô, meu pai e tal. O esporte sempre teve na veia da família. E aí eu optei, num primeiro momento, por ser um jogador de futebol. Quando acabou o sonho, eu tinha lá 18 para 19 anos, ainda bem, eu nunca deixei de estudar, mas nem sonhava em me tornar um jornalista esportivo, né? Tanto é que assim, eu fiz o fundamental, o colegial, o ginásio, aquela coisa toda, e depois, na hora de fazer a faculdade, eu fui fazer publicidade, ainda tentando ser jogador de futebol, e a minha primeira faculdade é publicidade e propaganda, que é o que eu achei que eu ia me tornar, um marqueteiro, alguma coisa do gênero. E no meio desse caminho, até fazendo a faculdade, no meio do curso da faculdade de publicidade, de certa maneira eu descobri, e você foi muito bem na introdução, pelo menos é o que eu penso, o dom para a narração. E eu digo sempre assim, que
o dom para narração foi que me fez escolher ser um jornalista esportivo. Então, eu não fiz o caminho contrário, eu não me tornei um jornalista e depois tentei narrar. Eu só me tornei um jornalista por ter, de uma maneira bem peculiar, descoberto o dom que eu achei que eu tinha, que tivesse para narrar há muitos anos, né? E, assim, encurtando a história, porque é uma história meio longa, quando eu parei de jogar, eu namorava, eu tinha uma namorada cujo pai trabalhava com rádios comunitárias, piratas e tal, aqui em São Paulo. Inclusive, eles se mudaram para Curitiba, moram hoje aí e tal, e esse, que era o pai, infelizmente, dessa minha que foi a primeira namorada, ele até faleceu não faz muito tempo e trabalhou aí em rádios, trabalhou acho que na rádio do Coxa, é o Cláudio, Luiz Cláudio, não sei como é que era conhecido. Luiz Cláudio Nóbilo, Luiz Cláudio. Nóbilo. Lembra dele, Isso, Bora? Luiz Cláudio. Era ele. E ele trabalhava aqui em São Paulo com essas rádios, e eis que ele ia inaugurar uma rádio, assim, que atendeu um pedaço aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu estava justamente decidindo parar de jogar, e ele disse assim, pô, você não está fazendo nada mesmo agora nas tardes? Porque eu estudava à noite e treinava de manhã e de tarde. Aí eu tinha decidido parar de jogar, e ele falou, pô, vai lá na rádio, eu não tenho os horários preenchidos, pelo menos você leva lá os seus CDs, olha só como eu estou ficando velho, você leva lá os seus CDs, pelo menos são CDs e não fitas cassete, você leva lá os seus CDs, e você troca o CD e tal, ouve suas músicas, as músicas que você gosta, e você mata um tempinho ali para mim, trocando músicas, umas 3, 4 horas e tal, na rádio. Pode ser? Pode ser. E eu fui com esse intuito só de trocar ali os CDs, ouvir as músicas que eu gosto e tudo. E eis que num dia ele diz assim para mim, por que você não abre aí o microfone e fala alguma coisa? Eu falei, pô, nem pensar, não tem menor possibilidade, menor vocação, menor intenção, nada disso. E ele insistiu, e eu abri o microfone. Eu lembro assim que eu tremia, eu não tinha nem o recurso do fone como para ouvir o meu retorno, era uma caixa de som ali naquele estúdio improvisado, pequenininho e tal. Eu lembro que foi terrível ouvir a minha voz ecoando naquela caixa de som, assim, foi uma coisa chamada vergonha alheia de mim mesmo. Só que aí ele foi insistindo nessa história, pô, por que você não fala mais alguma coisa? E eu fui, o nome da rádio era Chante FM, eu nunca vou me esquecer. E aí eu, na primeira vez, Chante FM, depois Chante FM 2 e 4, Chante FM 93,9 são 3h45, Chante FM 3,9 são 3h45, esse foi o som do Zeca Pagodinho. Enfim, em 2, 3 semanas eu tinha um programa de 3 horas na rádio. Transforma essa sua estadia aí em programa. E eu transformei. Bom, aí eu, num certo dia na faculdade de publicidade, eu fui obrigado a apresentar um trabalho que era áudio e vídeo. Eu usei a estrutura da rádio para fazer esse trabalho, pedi, né, ao seu Cláudio a oportunidade de fazer esse trabalho, ele me concedeu. E o trabalho era contar a história da trajetória da seleção brasileira, foi assim o tema que eu escolhi, e colocar slides. Então você colocava lá os slides, na Copa de 50 o Brasil fez isso, aquilo. Eu escrevi o texto e eu fiz isso em forma de narração, como se fosse uma narração de rádio. Então acelerei o texto e falei assim, em 1950 a seleção brasileira recebeu a Copa do Mundo, todas as atenções estavam voltadas para o Brasil, um ritmo como se fosse uma narração de rádio. E apresentei esse trabalho, né? E havia uma coincidência que uma moça que estudava comigo trabalhava numa televisão do ABC, eu sou, né, do ABC, vocês falaram agora um pouco da histórica final 2001, eu estava na Anacleto Campanella trabalhando para essa TV. Uma moça trabalhava numa TV que lidava só com voluntários, que abria oportunidades para voluntários. E ela gostou tanto da minha apresentação de trabalho que ela disse, eu trabalho numa TV, num canal assim, 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 não é um canal profissional, mas trabalha com voluntários e cobre aqui o futebol da região, os esportes da região, e estende para o futebol profissional, que é Santo André, São Caetano, São Bernardo e tal, da região do ABC. Você não gostaria de comentar lá os jogos de criança tal? Eu achei tão legal ouvir tua voz. Tudo bem, me inscreve no programa de voluntariado. E eu fui inscrito e comecei a curtir aquilo, tal, uma vez por semana, fazia jogos de crianças e comentarista, comentando e tal. Num certo dia, o narrador
teve um problema e precisou ir embora. E aí eram assim, uma série de jogos, eram 3, 4 jogos subindo de categoria de idade, né, de crianças, num clube aqui do ABC. E o chefe da TV, ele disse para mim, cara, eu preciso que você narre o próximo jogo. Eu disse, não tem a menor chance, porque narrar é uma outra conversa, né, Carlos? É uma outra realidade. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço aqui, que é olhar o garoto e dizer, oh, esse está jogando pela direita, esse pela esquerda, se o volante marcar mais duro, vai ser melhor, vai ser pior. É uma outra coisa narrar. Envolve uma série de outros aspectos, e eu não estou preparado para isso. Ele falou, não me interessa, eu preciso que você narre. Se ficar uma porcaria, não importa, todo mundo sabe que a televisão é feita por voluntários. Então, assim, eu preciso entregar esse jogo durante a semana com uma voz narrando, seja ela qual for. Ninguém está preocupado se está bom, se está ruim e tal. E eu fiz, né? Depois da insistência dele, eu fiz e nunca mais deixei de narrar. Então, assim, foi uma série de acontecimentos, de certa forma, muito longe de estarem programados, e esses acontecimentos me levaram a me tornar um narrador. E, assim, depois daquilo, eu comecei a curtir, a gostar tanto, a desenvolver isso que eu entendi que era um dom, que em poucos meses eu pensei, poxa, eu quero isso para a minha vida. E aí eu comecei a, assim, selecionar partes do meu trabalho, botar em fitas, aí sim, fitas VHS, e botar essas fitas VHS debaixo do braço, insistir com as pessoas e fazer visitas em TVs e tal. E foi assim que eu comecei abrindo as portas, né? Mas nenhuma ligação com jornalismo, nenhum parente jornalista, foi tudo na raça mesmo. Foi tudo do nada. Vai lá, Bório. Tá, e daí qual foi a primeira oportunidade que você teve daí como narrador profissional? Então, eu tive uma primeira oportunidade que não era exatamente como narrador. Foi na TV Gazeta, aqui em São Paulo, que é tradicionalíssima, né? A Gazeta quase nunca teve direitos de transmissão, mas ela mantém uma equipe de esportes muito fincada, cravada na história aqui de São Paulo, né? Que é a velha mesa redonda, que até hoje está aí, figuras como o Roberto Avalone, o Chico Lang, que até hoje está, e essa turma toda. Então, a Gazeta sempre teve uma marca muito forte no esporte. E a Gazeta foi uma das TVs que eu procurei com a fita debaixo do braço, né? E eu me lembro, a chefe de esporte se chamava Fátima, e o que eu queria, assim, eu estava tão apaixonado já por aquilo, que eu queria mostrar essa paixão para as pessoas olhando nos olhos, ter a oportunidade de mostrar para elas que eu queria muito aquilo. Então, muitas vezes, pelo telefone, as pessoas me diziam, os chefes, né, das TVs e tal, então eu vou te mandar um endereço, você manda aqui a fita. Eu pensava, pô, o cara nunca vai olhar essa fita vai parar na gaveta, e vai ser mais uma, e vai se perder, e eu vou perder o meu tempo, e talvez ele perca o dele. Então, eu falo, eu preciso de 5 minutos aí contigo, para me apresentar e para te dar a fita na mão. É só isso que eu peço, 5 minutos. Eu prometo que não vai ser nada além disso. E a Fátima aceitou me receber. E eu entreguei a fita para ela, e acho que ela viu assim, uma paixão tão grande nos meus olhos. Eu tinha 20 para 21 anos, e ela nem olhou a fita, ela disse assim, nós temos aqui um esquema que é de cobertura de férias. Então, o repórter sai de férias e assume alguém, né, aquela lacuna para não faltar gente na reportagem. A gente paga lá um pouquinho, um cachê por esse mês, e você topa? Eu falo, nossa, quando eu começo, né? Quando eu começo. E o legal na Gazeta é que, assim, você bate escanteio e sobe para cabecear. Então, você não é só repórter, mas nos finais de semana, você ia ao estádio e narrava o jogo, e os melhores momentos do jogo, 3, 4 minutos, mas os melhores momentos do jogo entravam também nos programas da casa. Então, a partir dali, eu passei a exercitar também a narração de 90 minutos. Não importa que só 4 minutos seriam aproveitados. Claro. Eu narrava os 90 porque pensava, 1 hora eu vou precisar narrar os 90. Então, eu preciso estar preparado para narrar os 90. Né? Se eu achar que, deixa a bola chegar perto da área, tal, que eu estou enganando quem está assistindo, eu vou estar enganando a mim mesmo. Então, a Gazeta ela me trouxe essa oportunidade de fazer a reportagem. Nossa, eu era muito cru em reportagem. Eu me lembro que, assim, a primeira foi do time que era o Roma Barueri, campeão da Copa São Paulo, em 2001. Foi uma surpresa. E veio depois para Pucarana, viu, Paulo? Isso, Roma Pucarana, esse mesmo. E aí o Roma foi campeão, acho que ganhou de São Paulo, afinal, se eu não me engano.
Foi. E eu fui fazer o dia seguinte, foi minha estreia na Gazeta como repórter. E eu fiz a passagem, né, que é aquela coisa, tal, como é que os meninos estão tratando, tal, o dia seguinte, estão felizes, estão tristes e tal. E eu fiz a minha passagem com uma trepadeira de fundo, quer dizer, não tinha nem, sabe, eu estava tão nervoso com aquela coisa de estrear na Gazeta e com o texto e com a postura e com o aparecer na tela da Gazeta, que é uma TV tão tradicional que eu cresci assistindo, que eu nem me liguei que ao fundo tinha uma trepadeira que não tinha nada a ver com o tema, com o assunto e tal. Então a trepadeira ficou marcada na história. Tanto que o Osmar Garrafa me chama, que hoje é o apresentador, né, do Mesa Redonda, que é o principal programa da Gazeta, e fala, cara, que é isso aí ao fundo? Então, não, sabe, não, você podia botar o menino assistindo o jogo, colocar 2 dos meninos conversando e fazer a passagem, mas não tem nada a ver. Eu levei a primeira bronca ali na primeira matéria. Mas assim, depois disso eu consegui algumas vezes fazer as coberturas de férias na Gazeta, aí eu consegui mais ou menos a mesma coisa na Rede TV, né, que aí era uma TV mais nacional até do que a Gazeta, e assim foi. Então foi, assim, dá para dizer que a minha primeira oportunidade de narrar, não 90 minutos, exibidos os 90 minutos e ao vivo, mas foi na TV Gazeta, nessas coberturas de férias. Ricardo? Então, eu vou até fazer uma revelação aqui, contar como o tempo passa rápido. O meu primeiro contato com o Paulo foi na PUC, quando ele veio aqui para Curitiba, antes da Copa de 2006, dar tipo uma palestra, que era um bate-papo de Copa do Mundo, e obviamente que as conversas foram indo para a carreira. Porque o Sim. Paulo fazia pouco tempo, tinha aparecido no SBT para cá, né, e depois foi para a ESPN. Então eu queria perguntar para o Paulo como é que, o que mudou, porque a gente está falando de 17 anos, é muito tempo. O que mudou no Paulo Andrade narrador e também o que mudou na narração da televisão para aquela época para hoje, porque eu acho que tem muita diferença, né? Nossa, muita, Ricardo. Puxa, que legal saber que você estava lá. É sinal de... daquela turma saiu gente boa, porque a Nádia Mauad estava naquela palestra. Pô, Tava, acho que você, tava, a porque Nádia... era o teve pessoal do mais gente. jornalismo, era o pessoal do jornalismo da PUC na época, então tinha várias turmas ali de vários períodos, então tinha um pessoalzinho que tá no mercado hoje. Oh, que legal, que bacana. Bom, assim, diferença na minha narração total. Total, total. Assim, nem parece a mesma pessoa narrando, de 2005, né? Ou 6 para cá. Muita mudança. E no modelo de narração, eu acho que também. Eu acho que também. Tanto é que, assim, hoje, ainda bem, né? O mercado tá mais aberto e permitindo que vários estilos diferentes sejam desenvolvidos, né? As pessoas hoje podem escolher, né, os estilos que querem, no caso do narrador, para narrar, e os estilos que querem assistir, no caso dos telespectadores. Telespectadores e internautas, né? Porque muito tá sendo direcionado hoje para a internet. Então, eu acho que a mudança é total. No meu caso específico, muita mudança de experiência, né? Conforme o Christian falou no começo, eu acho que assim eu comecei a narrar muito voltado para a técnica, sabe? Assim, o meu primeiro ponto foi: eu preciso ser técnico, eu preciso estar informado, eu preciso, assim, aquela coisa, faz o simples, né? Se fosse um jogador de futebol, desarma e toca de lado. Depois você vai tentar um toque em profundidade, diferente, uma virada, não é assim. Então, assim, sente o jogo primeiro e sai tocando de lado. E era o que eu procurava fazer. Então, eu sempre fui muito bem informado, até porque eu já sabia que era o perfil de quem assistia a ESPN, no caso, né? E eu estou na ESPN desde 2003, em 2005, 2006 já estava. Então, assim, se eu tiver ali a informação e alguma coisa acontecer, eu tenho a informação para me escorar. E informação nunca será demais, né? Ela nunca será demais. Então, esse foi o meu primeiro ponto. Ali para 5, 6, eu era muito técnico, muito informativo. Só que com o passar dos anos e com a experiência, com a firmeza que você vai adquirindo narrando os jogos, eu acho que você começa a perceber que existe espaço para técnica e para emoção, né? Para o lado apaixonante, apaixonado, que é muito importante. E, assim, de certa forma, as ruas foram me mostrando isso. Porque eu levava lá uma informação que eu achava genial. Pô, esse time não ganha jogando de verde às quartas-feiras desde 2002. Pô, puta informação legal, tal. Fui ali, pesquisei, demandou tempo, tal.
Só que quando eu encontrava o garçom no restaurante, ele vinha e ele repetia para mim o que eu dizia no momento da emoção, e não essa informação. Ele falava, tá, não acredito no que os meus olhos estão vendo. Então, o que cravava para ele era o momento da emoção. Eu falava, puxa, a informação é legal, mas o que marca as pessoas é o momento da emoção. E eu acho que isso valia lá em 2005, vale para hoje, vale para mim, vale para todos os narradores. Eu acho que a grande sacada da narração é você conseguir levar as duas coisas dentro de um mesmo trabalho, empacotar dentro de um mesmo trabalho, a parte técnica e a emoção na medida certa, na medida exata. Eu acho que se as coisas acontecem dessa forma, significa que o trabalho foi bem feito. Mas, quando você é principiante, menos experiente, é muito difícil você conseguir isso. Então, eu parti da parte técnica e depois cheguei nessa mistura, né? Trazendo mais emoção com o passar dos anos. Então, assim, hoje eu sou muito diferente do que eu era em 2005, 2006. E aí, Paulo, diga agora, manda. E não aproveitando aí o gancho, né, da emoção, isso para você foi mais fácil pelo fato de você narrar mais futebol internacional? Que eu digo que por causa da narração do futebol brasileiro, ele mexe demais com a paixão do torcedor, né? Então, se fica mais difícil de você equilibrar a paixão e técnica narrando o futebol brasileiro, né? É uma boa questão, porque assim eu não vivi isso lá atrás narrando futebol nacional. Eu fiz algumas narrações de Copa do Brasil, porque a ESPN teve em anos seguidos, sei lá, desde entre 2009 e 2016, vai. Ela teve a Copa do Brasil e eu comecei a fazer os jogos. Eu acho que não. Você sabe que assim, numa entrevista recente eu disse isso. Um desafio legal e recente na minha carreira é fazer o jogo do brasileiro contra o time do exterior, que é a Libertadores, né? Ou a Sul-Americana. Achar esse tom. Porque você faz o jogo, você narra o jogo para o torcedor daquele time, né? Mas você não pode se esquecer de outras pessoas que estão assistindo e não torcem para aquele time e que estão provavelmente torcendo contra aquele time. Então, assim, o que eu procurei fazer e procuro fazer e estou ainda em processo de adaptação é você fazer a narração, assim, digamos, a narração tem um protagonista. Semana passada eu narrei Palmeiras e Bolívar. Então, o protagonista daquela transmissão é o Palmeiras, né? Só que sem deixar de dar o valor devido a tudo que envolve, aos coadjuvantes do Bolívar. E tanto é que, assim, eu acho que eu respeito a torcida do Palmeiras quando eu informo para ela quem é o Bolívar, né? Então, quando eu vou me preparar para esse tipo de jogo hoje, às vezes eu me preparo mais olhando para o adversário do time brasileiro, porque o time brasileiro está no nosso dia a dia, a preparação... Opa, tocou o interfone. E o cachorro... Opa, grande momento. Pode deixar. Pode tocar, Paulo. Quiser atender o interfone, não tem erro. Isso acontece. Já teve coisas piores nesse programa, pessoas comendo melancia e cuspindo semente no meio do programa. Então, tocar o interfone é uma beleza. É o de menos. Então, não, já foi prontamente atendido pela patroa. Então, assim, eu acho que eu respeito bastante a torcida do Palmeiras, no caso, do exemplo, ensinando e mostrando quem é o Bolívar, né? Quais são as armas, quem são os principais jogadores e tal. Então, eu costumo me preparar mais até olhando para o time internacional do que olhando para o nosso quintal, porque os times aqui do Brasil fazem parte do nosso dia a dia. Então, aí eu acho que é um desafio interessante, Bório, que assim, achar o tom, e não pode ser um tom ufanista e um tom que deturpe o jogo, isso eu não admito. Assim, eu preciso fingir aqui que eu estou torcendo para o Palmeiras porque eu preciso agradar a torcida do Palmeiras, sabe? Forçar a barra. Não, isso jamais eu vou fazer. Eu vou fazer a narração pela ótica do Palmeiras, mas apresentando todos os lados do jogo, é o que eu tento. Então, eu acho que esse é um desafio, mas acho que brasileiro com brasileiro e a comparação com o futebol internacional, com as ligas europeias, seria mais ou menos a mesma coisa. Em cima dessa emoção, eu estava pesquisando, eu coloquei no Google narração épica.
E assim, é quase o sinônimo do Paulo, porque só aparece narração do Paulo e assim, Que isso. tem muita coisa que assim. E aí eu acho que até um fenômeno do consumidor de esporte hoje, Paulo, que assim, vai ver os jogos que o pessoal pega. Putz, é o jogo do Southampton, é o jogo da Champions, é o gol do Agüero, que esse, né, muita gente fala até hoje, o gol do Agüero. É, essa sensação, talvez, acho que vem da pergunta do Bório um pouco também, essa coisa que o futebol internacional, talvez ele permita que você fale com todo mundo junto, né? Não vai ter o cara que viu a Sim. narração do gol eu para não falar time aqui em Curitiba, sabe como é que é, mas o cara que viu a narração do time A e torce para o time B, fala esse cara torce para o outro. No futebol É, internacional ajuda, né? mas tem isso, viu, Christian? Porque, assim, o público do futebol internacional, ele mudou muito desde que eu entrei na ESPN. Quando eu entrei na ESPN, em 2003, o que era, de maneira grosseira, assistir futebol internacional? Pô, que legal, eu vou ver o jogador brasileiro brilhando lá fora, né? Puxa, eu vou ter acesso ao meu jogador e vou ter orgulho de vê-lo, de repente, assim, com muita sorte, até o cara que defendia o meu time aqui no Brasil e está jogando lá fora. Olha que legal. Isso mudou drasticamente com o passar dos anos, e eu acho que até um pouco de mérito do trabalho dos canais ESPN, Sim. né, que assim, Total. trouxe sempre muito futebol internacional. Hoje existem os torcedores fervorosos, os jornalistas especializados em clubes, em determinados clubes do futebol internacional. Então, assim, eu passei, são 6 ou 7 anos narrando bem, profundamente a Liga Espanhola. A rivalidade Real Madrid-Barcelona é um negócio doentio. Estou falando de torcedores brasileiros. Sabe? Assim, esse nunca me enganou. Às vezes eu estava num jogo do Real Madrid e informava, hoje mais cedo o Barcelona venceu, sei lá, Mallorca por 2-0. O cara ia na rede social e falava assim, olha, o cara, ele não esquece o Barcelona, é jogo do Real Madrid, nós não queremos saber do Barcelona. Eu tinha dado só uma informação de resultado. Eu lembro que isso até me marcou, né? Por tantos anos, eu falei, não é possível, olha a loucura das pessoas. Então, hoje, o torcedor do futebol internacional, ele é também muito fervoroso e apaixonado a ponto de, se ele achar que ele está no direito, ele vai lá na rede social e diz, pô, você é um torcedorzinho do Manchester United, nunca me enganou. Assim, como torce pelo Liverpool. Nossa, pô, tá, sabe? Assim, hoje tem isso também, e eu fui sentindo isso com o passar dos anos. Então, eu acho que esse ponto não pega em relação ao futebol nacional, digamos assim, na comparação com o futebol nacional, porque hoje a disputa é bastante fervorosa também de apaixonados por clubes do futebol internacional. Ricardo? E, Paulo, em questão de narração, você já frequentou vários estádios na Europa, até pela cobertura que vocês fazem na ESPN. Como é que eles veem lá fora a narração brasileira? Porque eu tenho a sensação que a gente põe muito mais emoção do que eles. Até esse tempo atrás, acho que faz o quê? Uns 2, 3 anos, que a ESPN americana colocou o Rômulo Mendonça narrando uma jogada do LeBron e viralizou aquilo porque ele colocou uma emoção num lance que nem os americanos davam. E a Não, gente vê assim, os gritos de gol e tudo mais. É diferente do que os europeus, né? e o Rômulo, esses dias, ele estava lá em Boston, né? Nas finais da NBA, e disse que lá é posição, né, Paulo? Que nem Copa do Mundo. E Sim, assim, quando ele falou aquelas loucuras que ele fala, os caras olharam para trás, assim, o que esse maluco tá isso. fazendo? Já aconteceu. E às vezes, assim, muitas das vezes a gente fica perto de TVs internacionais, que não são do país onde você está. Então, na Inglaterra, os ingleses têm lá os lugares mais reservados, maiores e tal, e a gente fica na turma do fundão lá, com neozelandês, com norueguês, enfim, com a turma lá. E com toda certeza, Ricardo, assim, eles olham muito esquisito, né, para a gente. Por que esse cara tá gritando gol ainda e tudo? Eu me lembro até assim, eu me lembro de uma preocupação que eu tive uma vez, que nem foi com colegas de imprensa, mas com torcedores. Eu fui narrar um jogo do Liverpool, calhou de estar lá, a gente tinha um outro objetivo, narrar um jogo maior, mas a TV comprou a posição para que a gente narrasse Liverpool e Norwich. Né? O Liverpool tinha o Gerrard, o Luis Soares, era aquela época lá, acho que 2014, por aí.
E eles colocaram a gente num lugar, numa plataforma de transmissão, e eu fui percebendo que aquela plataforma, aos poucos, ia sendo cercada por torcedores. Eu estava assim, encaixotado no meio de torcedores. E eu pensei, gente, como é que eu vou gritar um gol do Norwich se acontecer aqui no meio dessa gente? Né? Os caras, o mínimo vai ser aquele, né? Para ficar esperto. Faz que nem viu, Paulo? Faz que nem o Edilson de Souza, narrador aqui de Curitiba, ele fala só gol dos caras. Então, é uma boa. boa. Então, e aí eu falei, poxa vida, mas como é? E tanto é que, assim, alguns deles, no meio da transmissão, ainda vinham conferir o nosso monitor. Não foi falta, não foi falta. Eles estavam tão próximos que eles tinham acesso ao nosso monitor de replay, né? E o Norwich, e o jogo empatou. E aquele jogo terminou empatado, não sei se 1-1 ou 2-2. Aí eu falei, vou ter que... Vai virar história se eu apanhar aqui. Se alguma coisa acontecer, mas o gol do Norwich vai ser gritado normalmente, estou acostumado. E eles respeitaram muito, e assim, eu gritei o gol do Norwich, os olhares são absolutamente desconfiados, mas aconteceu numa boa. E recentemente ou nem tanto, 2 anos já se passaram, passa muito rápido, né? O gol do Alisson contra o West Bromwich, que eu fiz, inclusive, sim. A narração eu fiz desse local aqui, porque eram tempos de pandemia e eu estava narrando de casa. Essa narração, ela foi parar na Inglaterra. E eles colocaram em programas especializados lá. Eu até tenho no meu Instagram, num TBT desses assim, recentes, de algumas semanas atrás, os vídeos deles, assim, no programa lá. Né? Agora vocês vão ver uma coisa diferente. Vocês vão ver esse gol do Alisson na narração brasileira. Roda aí. E quando voltam, eles estão rindo, mas não é um riso irônico, eles não estão tirando sarro, eles estão se divertindo. Tanto é que um deles fala assim, cara, eu acho absolutamente diferente e fascinante essa coisa deles pararem, respirarem e depois vem o grito de gol. Então, assim, Alisson, bateu! Gol! Então, assim, o gol vem depois. Eles assim, eu acho isso muito marcante, muito diferente, porque para eles é uma sequência do que eles estão relatando, e sobe um pouquinho o tom, se o gol for um gol espetacular, nossa, grande gol do Alisson! E tal, e não passa muito disso. Mas esse grito de gol que nós temos, o grito longo, né, do brasileiro, eu notei por aquelas imagens, por aqueles programas que é o que causa mais o estranhamento neles. O nosso grito de gol, assim, grandão. Eles passam longe de ter isso, né, na narração deles. Eu passei uma experiência maluca, né? O Bório sabe, fui cobrir uma excursão do Paraná Clube na Ucrânia. Olha só, durante a Copa de 2002. Nossa. Olha que insanidade. E lá na Ucrânia, os caras riem se o cara chuta para fora. Aí, assim, do nada, assim, o jogo tá rolando, o cara... Porra! E assim, e cada país é louco, mas assim, eu acho que é porque a gente tá acostumado e daí a gente acha normal e a gente acha às vezes até estranho quando o cara não narra o gol, né? Quando não tem essa... Pô, cadê o gol, né? A história. E aí, Paulo, falou do grito de gol. Qual é o primeiro grito de gol que você lembra? Narrador. Mas meu ou geral? Não. Da tua vida. O primeiro gol de narrador, assim, que você ouviu, que você tem na tua memória. É daquele que, para mim, é o maior narrador de todos os tempos. É claro que tem um lado afetivo nisso tudo, mas, assim, e tem toda a qualidade, a história dele, que é do José Silvério, né? Narrador lendário aqui de São Paulo, da Rádio Jovem Pan, depois da Rádio Bandeirantes, tá? Acho que está parado o Silvério, mas, assim, é o gol do Silvério. O gol do Silvério é o gol da minha vida. Eu não sei se existe o gol especificamente, mas o grito de gol do Silvério é o da minha vida, com toda certeza. O Silvério, a gente teve um longo período aqui, o Ricardo já não é desse tempo, em que as transmissões da Jovem Pan vazavam pela Rádio Independência, né, Bório? Lembra a Rádio Independência de Curitiba? Rádio Independência, os 1370 aqui do rádio de Curitiba. Você era ouvinte de rádio, Paulo? Eu era, porque assim, né, na minha época de garoto, né,
esse oferecimento total, quase que total, né, para não dizer total, mas quase que total de todos os jogos à sua disposição, até no celular, onde você tiver, a qualquer hora, na televisão, não, isso aí não existia, mas não passava perto de existir, né? Então, a gente criava a imagem do jogo no rádio, e isso me chamava muita atenção no Silvério, a construção do que ele estava vendo, porque ouvir um jogo com o Silvério, fora toda a emoção e tudo mais, era você ver, né? Ver o que estava acontecendo através da voz de alguém. E assim, não à toa eu puxei isso também para minha trajetória, essa parte técnica. Eu me cobro muito a respeito dos nomes, de acertar os nomes, de ser ágil em relação aos nomes. Eu acho isso tudo muito importante, sabe? Então, assim, se acaba um jogo e houve lá um gol que eu não narrei o nome do cara que fez o gol, antes da bola entrar, eu fico pensando, eu fico me martirizando por algum tempo. Falo, pô, mas por que eu não identifiquei que era o cara? O que faltou para eu ter agilidade de falar? Porque, assim, o toque de cabeça, todo mundo sabe, todo mundo viu que foi um toque de cabeça. Um toque de cabeça de quem, Cristo? E o cara que está em casa, ele precisa ter agilidade para saber de quem foi. Eu me cobro isso, né? E isso vem muito do que o Silvério sempre fez, porque ele tinha uma narração assim, a parte do gol era bem marcante. Vamos lá, o Palmeiras, que completou 30 anos agora do título de 93, que saiu da fila e tudo. Tinha o Evair, então era Evair bateu, é gol! E aí quando ele falava é gol, e você ouvia o grito da torcida depois que ele falava é gol. Eu achava isso fascinante, ele era tão ágil, que ele era mais ágil do que a torcida, do que o grito da torcida para te indicar, saiu o gol. Não, eu sempre achei isso sensacional. E eu trouxe um pouco, tento trazer isso a cada dia para a minha trajetória também. Eu só queria complementar ali que o Paulo falou, não sei, essa questão de narrar o jogador que fez o gol. Eu não sei se eu tô ficando louco ou se eu vi uma vez a questão que você narrou um gol do Cristiano Ronaldo, que a câmera mostrou alguma coisa diferente que você sabia que era o Cristiano Ronaldo, por um detalhe da chuteira quando você viu que ele ia entrar em campo alguma coisa. Eu ia Não sei se perguntar você vai disso. lembrar dessa história, porque eu lembro que você falou, eu sabia que era o Cristiano Ronaldo, porque eu vi o detalhe da chuteira, acho que no aquecimento alguma coisa, e por algum motivo a câmera daquele jogo não flagrou a jogada do gol diretamente. Daí eu lembrei disso você contando, que você não pode deixar de narrar quem fez o gol e antes de sair o gol. Então, e exatamente, Ricardo, e assim, ali, porque assim, a maioria dos jogos internacionais que a gente faz pela TV. E as pessoas imaginam que a gente está num quartel-general, com telas à disposição, né, com imagens fechadas, com imagens exclusivas. E não. A imagem que eu uso para narrar um jogo é exatamente e unicamente a mesma imagem que está chegando na casa de quem está assistindo. E às vezes até pior, porque a televisão às vezes não tem tanta qualidade quanto a que a gente tem em casa. Então, ali, eu uso muito esses macetes, né? Às vezes, nesses jogos de Libertadores, que a gente tem menos acesso, principalmente aos times de fora, tá? Eu não passo os meus dias, eu não tenho tempo, infelizmente, de ver o Bolívar jogar todo dia. Então, assim, eu faço lá, monto a minha tabela com as informaçõezinhas dos caras e tal, pego de 1 a 11, deixa eu ver qual é a característica desse cara, às vezes vou buscar no YouTube, deixa eu ver onde ele joga, setor de campo e tal, para me preparar. Uhum. Mas o que conta também é olhar, de repente o cara tá ali no aquecimento, eu olho, ó, aí eu escrevo amarela, que o cara tá de chuteira amarela. Então, assim, posicionamento do cara no campo, a cor da chuteira, aí com o passar dos minutos do jogo, o jeito de correr, se é alto, se é baixo, se é preto, se é branco, se tá de manga comprida, se tá de manga curta, essas coisas assim, eu procuro pegar com a máxima agilidade possível para justamente dar agilidade no pé para pé e principalmente na hora dos gols. E deve ter sido isso, assim, é uma coisa meio que no susto que a imagem não vai buscar, mas por um detalhe você tem o insight de gritar um nome justamente por um detalhe que você percebeu, pescou e que as pessoas em casa não fazem ideia de que aquilo está na sua cabeça. E aí você anota, ou você não confia na memória, então, você vai e deixa escrito ali. Não, tudo que eu faço eu anoto, porque só entra na minha cabeça, assim, eu monto a minha ficha escrevendo, e aí minutos antes eu releio, minutos antes da bola rolar, e releio, e assim, porque o que eu levo, eu já entendo que assim, é o creme de la creme das informações, é o mais importante das informações. Mas faltando pouco para a bola começar a rolar, eu grifo o mais importante daquilo que eu já acho mais importante.
E isso vai entrando na minha cabeça. Então, o digitar, o grifar, o anotar, isso tudo, para mim, é muito importante, porque é o que faz entrar na minha cabeça com mais naturalidade. Bora? E para você, qual foi assim o momento narrando mais marcante, mais emocionante da tua carreira, desses mais de 20 anos aí de carreira? Então, eu costumo dizer, Bório, que eu sou um cara feliz justamente por não ter esse momento, né? Por ter vários momentos, assim, foram muitos momentos marcantes e que eu fui muito privilegiado de poder fazer. A minha primeira final de Copa do Mundo no Maracanã, que foi Argentina e Alemanha, em 2014, e assim, eu me lembro daquele gol, o gol do Götze, né? Assim, de ter gostado tanto da construção da narração que durante o grito de gol eu pensava comigo, eu não quero que esse grito de gol termine nunca, porque olha só o que passa na cabeça de um maluco, porque assim, a construção da narrativa daquele lance me agradou tanto, e eu sou um cara chato comigo mesmo, eu sou chato no geral, mas comigo mesmo mais ainda, me agradou tanto que eu pensava assim, cara, eu não quero que esse grito de gol termine, de tão feliz que eu estava com a construção daquilo. Então, esse gol é muito marcante. Vocês já citaram o gol do Agüero, que foi uma coisa muito, muito emocionante e só emocionante. Eu já falei aqui do gol do Alisson, que é um negócio fora de série. O gol do Gabigol contra o Furacão na final da Libertadores passada, que foi a minha primeira final de Libertadores narrando em loco, lá em Guayaquil, é marcante, vai ficar para a minha vida também. Então, assim, foram muitos e muitos e muitos gols, até porque a gente está sempre em muitos e muitos jogos, né? A carga de trabalho, eu narro, em média, eu acho que de 4 ou 5 jogos por semana, é bastante coisa. É bastante coisa. E aí, até para você entender quem está nos acompanhando, quando eu falei com o Paulo, ele falou: não, eu gravo, beleza, só que assim, eu narro terça, narro quarta e narro quinta. Então, Isso. tipo, então assim, ó, tem um pouco menos de dias, mas naturalmente, porque o Paulo tem que narrar muito jogo. A carga hoje de jogos, ela é muito grande, né? O Paulo falou, né? Quando eu comecei, eu escutava, ou quando eu era mais jovem, eu ouvia o rádio. Porque o rádio, às vezes, fazia tudo antes do nosso tempo, né? Antes da... A gente, digamos assim, é uma geração 40 anos, assim, o Bório não, o Bório já está um pouquinho mais passado. Mas tinha aquele negócio de acompanhar os jogos da loteria, que as rádios iam para todos os cantos do planeta. Hoje não, hoje está tudo hoje está tudo no celular, né? Hoje está tudo aqui. Agora, Paulo, essa Copa 2014, assim, como o jogador de futebol que está no teu coração reagiu quando você entrou no estádio do Corinthians para narrar o primeiro jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo? Ah, foi demais, foi muito especial, muito especial. E assim, eles montaram uma plataforma de transmissão longe, lá na Marquise, assim, era longe do campo, mas jamais vou me esquecer. Mas com toda certeza, assim, passa um filme da vida da gente, né? E foi a Copa do 7-1. Né? Eu costumo dizer que o 7-1 foi a narração mais difícil que eu fiz na carreira. Eu acho que segue sendo até hoje. Porque eu acho que assim é um objetivo do narrador ter o controle da situação. É lógico que você é levado. Tem um jogo que é mais legal, que é mais emocionante, que é menos emocionante, que é chato e tal. E você é levado, né, a praticar aquilo que você sabe dentro dos contextos que os jogos apresentam. Então, no jogo mais emocionante, você é provocado a ser um narrador mais emocional. Num jogo mais chato, ele de repente te provoca a como é que você vai manter o cara na frente da televisão vendo aquele jogo? Com informação? De que forma? Te vira, cara. Mas você busca um controle das situações. E o 7-1 fugiu completamente do meu controle. Tanto que termina o jogo e eu não tinha certeza de que tom eu havia levado aquele jogo. Assim, porque é um tom único e eu acho que nada parecido com aquilo vai acontecer de novo, né? Que a maior seleção de futebol de todos os tempos tomar uma das maiores chacoalhadas da história das Copas do Mundo dentro de casa. Sabe, o negócio é muito fora de contexto. Então ali eu perdi completamente o controle das minhas ações.
Então eu não sabia se eu tinha reclamado demais, se eu estava triste demais. Uma coisa que eu quis controlar, e assim, foi um desejo meu, e eu fui até o fim, foi de gritar todos os gols da seleção da Alemanha. Assim, não importa se tem um alemão, descendente de alemão, ascendência alemã, assistindo o jogo. Esse cara precisa ser respeitado, e o que a seleção dele está fazendo é um negócio de outro planeta. E eu acho que é até respeito à seleção brasileira, você gritar um gol da Alemanha aqui dentro e os gols como eles foram acontecendo. Então essa foi uma decisão que eu tomei, um controle que eu tive e fiz questão de ter. O respeito, inclusive, à postura da seleção da Alemanha durante a Copa do Mundo, a simpatia deles. Eles ficaram em Santa Cruz Cabrália, né, na Bahia, e foram simpáticos demais com os brasileiros, com os turistas da região, com todo mundo, enfim. Então, assim, a seleção da Alemanha merece o meu respeito. Então, ali, e nessa parte eu tomei as rédeas, digamos assim. Eu decidi o que eu ia fazer. Mas o resto, eu falei, puxa, acabou o jogo, e agora? O que foi pro ar? E depois eu fui assistir, mas eu demorei um pouco para criar coragem de assistir. E eu acabei gostando daquilo que, assim, porque o que é gostar? É você estar no seu sofá e olhar e falar assim, pô, esse cara deu um tom que eu acho que pertence ao que aconteceu. Então, assim, só para puxar, primeiro a emoção do jogo contra a Croácia, da estreia, que passa a sua vida, né, o filme da sua vida na sua carreira, e dentro desse período de Copa do Mundo, a narração mais difícil que eu fiz, que foi do 7-1. Essa experiência, né, de poder narrar dentro do Brasil uma Copa do Mundo, Nossa. eu vou dar um testemunho nosso de bastidor. Eu e o Ricardo chegamos juntos. Qual foi o primeiro jogo, Ricardo? O melhor de todos da Copa. Nigéria 0, Irã 0. Nossa, esse jogo foi horroroso. Foi horroroso, é verdade. E assim, a gente chegava cedo na arena para acompanhar, assim. E assim, para mim era uma emoção muito grande, porque era a minha primeira Copa. Mas imagino para o Ricardo, que era mais novo, que estava vivendo aquela experiência, ainda tem muita linha para queimar para cobrir Copa do Mundo. É muito, assim, é muito legal. E Champions? Como é que foi na Champions essa emoção? Olha, eu vou inclusive te ser sincero, Cristiano. Talvez o impacto de narrar uma Copa do Mundo tivesse sido maior para mim se eu não tivesse fazendo regularmente a Champions. Porque eu fiz 8 finais em loco, né? Nossa. E seguidamente, de 2008 a 2015. E assim, a Champions, uma final de Champions, a final da Copa do Mundo de 14, que foi a que eu experimentei narrando, ela não teve nada demais além do que uma final de Champions te entrega em relação à organização, emoção, parte técnica nem se fale, né? Os clubes hoje são mais fortes que as seleções. Então, assim, eu de certa forma, eu já tinha vivido muito da nata do futebol mundial, de estar presente naquilo que traz os olhares do mundo todo, exatamente nessas narrações de Champions. E uma, assim, para voltar nas narrações marcantes que o Bório falou, uma assim, que é muito marcante, que eu nunca vou me esquecer, foi da minha primeira final em loco, que foi 2009, 2008, Rússia, eu fiz do estúdio. 2009 eu fiz em loco, em Roma, Barcelona e Manchester United. E eu me lembro que na cerimônia de abertura, e eles têm muito bom gosto, inclusive, para cerimônias de abertura, assim, são curtinhas e tal, e mexem com a emoção do torcedor. Eu me lembro que o tema era Gladiadores, e eles levaram o Andrea Bocelli para cantar, para interpretar. O Andrea Bocelli fez lá uma interpretação, e de repente, os acordes dessa interpretação, daquele vozeirão, né, magnífico do Andrea Bocelli, eles foram se transformando nos acordes do tema da Champions. Eu me arrepio só de lembrar daquele momento. Então, assim, eu fiquei, obviamente, quieto para que todos pudessem acompanhar o show do Bocelli, e do show do Bocelli vem o tema da Champions, e com o tema da Champions vem os dois times para o gramado. Nossa. E naquele momento, assim, aquilo me toca tanto que, assim, naquele momento, passou pela minha cabeça tudo que eu tinha enfrentado para estar ali, né? Assim, todas as dificuldades, todas as portadas na cara, porque às vezes as pessoas te veem na boa e pensam, pô, esse aí quem é? Quem foi que indicou? Quem foi que abriu as portas? Tal. E no jornalismo,
Sim, eu agradeço a todos aqueles que passaram pela minha trajetória, mas as portas foram abertas pela minha perseverança, chatice, insistência, dificuldades e tudo mais, né? Então aquilo passou pela minha cabeça num piscar de olhos e eu me emociono e choro com os times entrando no campo. Só que aí eu respiro fundo e penso, como é que agora eu vou me recompor depois disso e narrar como tem que ser narrado esse jogo? Porque eu estou muito mexido, isso na minha cabeça, né? E eu tenho segundos para resolver esse dilema, porque os caras estão no campo e daqui a pouco eu tenho que voltar a falar. Eu tenho que ligar a chave e voltar a falar. E aí você dá uma tremida, e eu tremi. E eu pensei assim, aqui eu tenho 3 possibilidades agora, né? Uma delas, sai uma porcaria o meu trabalho, porque eu estou mexido, porque eu estou desconcentrado, porque eu estou emocionado, né? Eu saio correndo e largo o microfone na mão de alguém, porque assim, eu admito que eu não tenho capacidade para enfrentar aquele momento psicologicamente falando, ou eu dou o que os caras querem. Porque se eu estou aqui é porque eu mereço estar aqui, ligar esse microfone e sair falando, e a minha voz é naquele momento adequada para aquilo. E eu passei por essa situação pelo menos 2 vezes na minha carreira, de fazer o horrível, correr ou dar o que os caras querem ouvir. E nessa Champions aconteceu isso. Eu me lembro de ter passado o filme da minha cabeça, de eu ter me desconcentrado, me emocionado, corrido contra o tempo para religar o microfone e ter esse dilema de e agora? Como é que eu vou fazer? E ainda bem eu acho que escolhi a opção de dar o que as pessoas queriam ouvir naquele momento. E tanto é que depois eu fiz seguidamente até 2016, todas as edições em loco também. Então, assim, a Champions foi demais, foi importante demais na minha trajetória e agradeço todas as oportunidades que eu recebi. Tanto que deu certo que o homem é a narração épica das redes sociais. O homem tá voando. Bório, pergunta aí, meu filho. Já que eu perguntei qual que era o momento mais marcante, vamos para o outro lado, né? Qual foi o maior mico que você pagou narrando futebol? Rapaz, olha, teve um que foi inesquecível, até por ter sido no dia do meu aniversário, 31 de janeiro. Eu fui narrar. A Inglaterra tem 3 competições, né? Que é o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. E os regulamentos das Copas, eles são mais ou menos mexidos de temporada para temporada. Então, tem uma temporada que, se o jogo empatar, vai para prorrogação e pênaltis. Aí, de repente, na temporada seguinte, eles decidem ali, marotamente, que se empatar, vai direto para os pênaltis. Aí tem temporada que até a fase tal, se empatar, é feito um novo jogo, que eles chamam de replay. Então, assim, tem uma série de pegadinhas no meio do caminho. E eu fui narrar no dia do meu aniversário um clássico inglês, Arsenal e Tottenham. Isso faz bastante tempo já. E era uma semifinal de Copa da Liga Inglesa. Eu nem me lembro os placares, porque é tanto jogo que... Mas, digamos, o primeiro jogo foi 1-1. Só a semifinal era disputada em jogos de ida e volta. Você vê como tem as pegadinhas. Só as semifinais e daquela competição disputadas em jogos de ida e volta. Então, o primeiro jogo terminou 1-1, na casa do Arsenal. O segundo jogo terminou 2-2, na casa do Tottenham. Ora, quem está classificado? O Arsenal, porque ele fez um gol a mais no campo do adversário. Aquela regra que não existe mais do gol qualificado, marcado fora de casa, né? Então, beleza. Termina o jogo 2-2. Eu sabia que existia a regra do gol qualificado na semifinal da Copa da Liga. E aí eu solto a voz e falo, elimina um rival, está classificado, o Arsenal, um gol marcado a mais que o adversário no campo dele, e é no campo dele que o Arsenal faz a festa, e se classifica, e eliminar um adversário como o Tottenham traz um sabor muito especial, um sabor gigante, e vai ser uma final gigante contra sei lá quem e tal, e subo o tom. E aí alguém me diz assim no fone, intervalo, já voltamos. Eu falo, intervalo, já voltamos, para você curtir ainda a festa dos jogadores do Arsenal no campo. Tal. Quando volta, os caras estão alinhados para a prorrogação. E aí eu falo assim, e voltamos para a prorrogação? Aí eu pergunto no ar, prorrogação? E aí eu fico sem saber o que dizer.
por que estava tendo prorrogação. Aí começa a me vir a ajuda. A rede social, o Twitter, acho que era pouco difundido ainda na época, mas já tinha lá, assim, as pessoas já participavam, e veio ajuda pelo telefone de produção e tal. Veja só, naquela competição, e só naquela competição, e só naquela fase daquela competição, o gol qualificado ele só contaria depois da prorrogação do segundo jogo. Nossa Senhora. Então, por exemplo, 1-1 o primeiro jogo, 2-2 o segundo, joga mais 30. Se seguir 2-2, se ninguém marcar, aí sim o Arsenal estava classificado. Pelo gol a mais marcado no campo do adversário. Olha, entendeu? o Campeonato Pernambucano perde, hein? Exatamente. Então, isso, logo depois, não existia mais. Parou de existir essa regra maluca, esdrúxula. Então, assim, o gol qualificado ele só será contado depois de 30 minutos de acréscimo do segundo jogo, se for o caso. E foi o caso. E, assim, o que é aquilo? É uma preparação ruim. De alguma forma, em algum momento, por algum motivo, eu fui preguiçoso, porque eu devia saber aquilo. E é isso que eu me cobro. Então, eu engoli aquele mico. Mas eu lembro que assim, o meu tom na prorrogação era de velório, sabe? Porque eu queria tentar me justificar o injustificável, me desculpar, e passei o tempo todo me desculpando. Foi uma tragédia, assim, inesquecível. Inesquecível. Agora, assim, a gente falando do negócio de transmissão via televisão, né? Para como é que a gente pode dizer? O apelido de tubo, né, para a gente que vive da comunicação. E eu me lembro de uma história aqui de Curitiba, que estava se transmitindo um jogo via tubo, a rádio estava com pouca verba, não pôde mandar nenhum repórter, e aí terminou o primeiro tempo, o narrador chamou o repórter para pegar a entrevista, né, que saía ali pela televisão, e ele não teve dúvida, vamos ouvir o fulano de tal, ele pôs o microfone no meio da tela, na boca do cara, em vez de botar na caixa de som. Cara, como é que é essa experiência para você, Paulo, de narrar dentro de um estúdio? Óbvio que agora já está super acostumado, mas no início teve alguma coisa que te deixava estranho, assim? Bom, assim, o que eu sou o maníaco do fone. Então, assim, o cara que vai fazer o áudio do meu jogo, ele deve pensar, que sujeito chato, porque eu fico assim, ó, sobe um pouquinho, porque o fone, ele me dá tudo que eu preciso. Sim. Então, exatamente o que você falou, a gente acostuma, mas para fazer a narração, eu preciso que o áudio que vem do estádio esteja absolutamente de acordo com o áudio da minha boca, que eu estou ouvindo também o retorno aqui, com o áudio dos meus colegas, com o áudio do coordenador, que fala no meu ouvido durante os jogos e traz lá as solicitações. Então, assim, tudo tem que estar perfeitamente em ordem naquilo que eu considero ideal, porque é dessa forma que eu vou para dentro do estádio. Então, assim, eu gosto do som ambiente bem alto no meu ouvido, para que ele, dependendo do jogo, para que ele me obrigue a subir um pouquinho mais o tom. Para me ouvir, eu preciso subir um pouquinho mais o tom, e é um tom agradável, eu imagino, para quem está em casa. Então, assim, o grande segredo é a concentração naquilo que está na tua frente e o fone. A regulagem de áudio ela é absolutamente fundamental. Quando tem imagem, teve uma Copa América, acho que foi 2011, 7 ou 11, não sei, que a gente fazia ao vivo, e eu fui fazer Peru e Uruguai. E aí, tô eu lá, tá, plenamente, os dois times no gramado, tá, aí no Nacional do Uruguai, beleza. O que acontece? Uma pane, né, na engenharia daquele estúdio. Então, o que aconteceu? Apagaram-se todas as luzes, a tela da minha frente apagou, eu ouvia tudo que estava indo para o ar no meu ouvido, no fone. Mas aí eu perguntei para o coordenador, nós estamos no ar, nós estamos no ar. Aí o coordenador falou assim, estamos, o problema é no estúdio. Eu falei, mas tudo bem, só que eu não tenho jogo para narrar. E eu conversando fora do ar, e o hino tocando e tal, e vai começar a Copa América. Era o primeiro jogo das duas seleções. E eu falei, e agora? Como é que faz? Peraí. Eu pensei, puxa, mas peraí, como peraí? Né? E aí o tempo foi passando e eu, Uruguai e Peru, o início da Copa América para as duas seleções e tal. E aí ele me diz assim, ó, no ponto, eu sem a imagem, falou assim, pessoal da engenharia está indo aí. Pô, tá bom. Começou o jogo. E eu,
apita o árbitro, a bola está rolando, tal, sejam bem-vindos à Copa América, Peru e Uruguai. E aí o que aconteceu? Ainda bem que eu tinha uma cacetada de informações, e eu comecei a meio que... E ele falava assim, bola está no campo de defesa do Uruguai. E eu falei, e o Uruguai sai trabalhando no campo de defesa. Uruguai que disputou a sua primeira Copa América em 1928, era uma Copa América com 4 seleções, o Uruguai chegou na final, foi derrotado pela Argentina. Aí ele falou assim, escanteio o Peru. Aí e você está vendo aí que o Peru vai bater escanteio, porque eu não queria mostrar para quem estava em casa... Sim. Aquela falha que é uma falha que não pode acontecer, que o narrador não tinha simplesmente a imagem do jogo para narrar, né? E aí eu falava, desesperado, suando, eu falava assim, gente, troca o estúdio, bota a gente em outro lugar, eu saio correndo, vou para outro estúdio, arruma aí, porque eu preciso ver o jogo, sabe? Eu sei que assim, foram 12 minutos, os Nossa! 12 minutos mais longos na minha vida, narrando um jogo sem ver. Foi Peru e Uruguai, e só pelas pitadas que o coordenador me dava falta para o Peru. Você vai ver a seleção peruana agora que vai bater a falta. O Peru, que na edição passada da Copa América, eu sei que todas as informações que eu tinha organizado, elas foram dadas em 12 minutos, para tentar disfarçar. O bom que você tinha o Uruguai desde 1928 até chegar em 2016, tá maravilhoso. É maravilhoso, sensacional. Ricardo. Paulo, você contando as histórias, a gente vê o quanto é difícil e complexo narrar um jogo, embora você tenha dito que descobriu o dom que facilita, mas o que é mais difícil? Narrar um jogo ou você comandar um programa de debate e quando você olha para a tua direita o cara está aumentando o tom, você olha para a esquerda o cara está respondendo num tom mais alto e você tem que se manter pleno só pensando, ferrou. Porque os caras vão começar a dar no meio do outro ali. Tá. Como Ninguém falou que o da direita é o Mauro César e do outro é o PVC. Ninguém está falando isso, tá? Ou o Geaode, né? Que a histórica briga do Mauro com o Geaode. Rapaz, são dificuldades diferentes. E no caso do Linha de Passe, que é o programa que eu apresento Linha de Passe desde 2004 como reserva, digamos assim, e desde 2011 eu me tornei apresentador titular. Mas o Linha de Passe, ele tem uma linha de conduta onde o âncora, ele traz as informações, ele joga os assuntos e ele participa eventualmente do debate, e o debate, ele não tem muito essa cara, né? Eu falei para você, você errou, não é muito a cara do Linha de Passe. Então, quando acontece, a gente fica meio assim, você fica meio, e agora, né? Correr para onde? Tanto é que nesse histórico embate Mauro e Jean, eu me lembro muito bem de estar ali, né? E os dois, e a briga, e eles consideram isso, e hoje se falam, e são amigos e tudo, mas ela extrapolou o que deveria ser, mesmo o debate, né? Ali naquele momento. Mas eu acho que os dois estavam precisando daquilo, né? Pela história recente do programa, tal, os dois estavam precisando daquele momento. Eu sei que depois de uns 5, 6 minutos da coisa pegando fogo, o editor-chefe do programa, ele vem aqui no meu ponto e fala assim, e aí, Paulinho, mudamos? O que você acha, hein? Eu só fiz assim, porque a imagem não estava em mim, estava nos dois, e para lá e para cá, eu só fiz assim, falei, deixa os caras brincarem, deixa até o arroz secar. E aí, Paulinho, segue o jogo. Mudamos? Eu falei, eu deixei os caras ali. Então, assim, no Linha de Passe é tão difícil acontecer que quando acontece, deixa um pouco acontecer e depois você pega as rédeas. Mas eu acho que a narração, ela traz uma série de desafios, né? Ela traz o desafio da concentração, do foco, da sorte, né? De você dar sorte, de que o lance te ajudou a perceber quem era o cara, o aspecto físico. Eu costumo dizer que existem algumas narrações que eu faço que termina o jogo, eu certamente estou mais cansado do que se eu estivesse em campo jogando. E de verdade, porque é tanta coisa. O foco é tão necessário, a concentração e a audiência subindo, e acontece, sei lá, alguma coisa técnica que te atrapalha, e a demanda, porque tem lá o cara no teu ouvido dizendo, agora você chama lá o programa que vai vir depois, o texto está aí no teu WhatsApp. Aí você, logo depois tem o Sport Center. Então, assim, a demanda é muito alta de fatores, né? A conjunção é muito grande de fatores. Então, eu acho que
a narração ela é mais difícil, ela é muito mais desafiadora até do que você está ali apresentando um programa, para responder o Ricardo. O Paulo, a gente precisa chegar nesse ponto, porque a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, os convidados estrangeiros, né? Os convidados Boa. De fora. Futebol paranaense, o que você puxa assim lá da memória? Você já contou? Bem, vamos até para começar por aí. Você estava na final do Atlético campeão brasileiro de 2001, né? Kleber Pereira, Alex Mineiro, pô, aquele time era um muito bom time, né? Muito bom. Kleberson, time do Geninho. Isso. E eu narrei aquele jogo porque eu estava fazendo ali o trabalho da TV de voluntários e o Anacleto Campanella, o campo do São Caetano, obviamente não estava preparado para receber tanta gente, imprensa do Sim. Brasil todo, até internacional. E eu me lembro de ter narrado não no prédio das cabines, que é um prédio que nem existe mais, foi demolido lá, o São Caetano, coitado, tá largado as traças e tudo, eu sou da região, é uma pena. Mas eu narrei em cima do prédio das cabines, no relento, com uma pessoa segurando um guarda-chuva, porque chovia, era uma chuva fina, tá bem cara de São Paulo mesmo, uma chuva fina, gelada, ainda bem que era dezembro, não estava frio, mas eu me lembro da gente estar encasacado e eu o microfone conectado à câmera e narrando uma final de campeonato. E, cara, eu tenho muito carinho pelo futebol paranaense. Eu acho que o Atlético é muito grande, mas é muito grande. Às vezes até assim, eu faço questão, quando eu vou fazer um jogo do Atlético, eu faço feliz da vida. Eu faço questão de mostrar o quanto o Atlético é estruturalmente grande hoje e está entre os maiores clubes do país. Eu estou preocupado com o Coritiba, né? Porque assim parece que não está preparado até esse momento para competir em alto nível no Campeonato Brasileiro, para fazer frente aos outros times. Nós estamos gravando num dia de um jogo importantíssimo, né? Contra o Goiás, ali, times que estão brigando embaixo. O Paraná Clube, assim, nessa época mesmo do São Caetano, porque eu cobria para a região do ABC, eu me lembro do São Caetano perder uma final de módulo para o Paraná, no Palestra Itália, no antigo Parque Antártica, né, a casa do Palmeiras, e é uma pena o Paraná ter sumido como sumiu. Recentemente, eu tenho um irmão que é preparador físico, né? Nós somos, assim, do futebol todos o tempo todo. E o meu irmão passou a temporada passada, infelizmente, que foi de queda, como preparador físico do Operário de Ponta Grossa. Ah, sim. Né? Foi. Então, ali eu pude ter ainda mais uma ligação mais estreita, até familiar com o futebol aí, com o estadual e depois com a disputa da segunda divisão. E assim, nossa, é muito legal. Eu acho que eu espero que os outros cheguem no nível de estrutura e organização que tem o Atlético Paranaense, porque eu acho o Furacão assim um exemplo. Quando eu vou narrar o Furacão, eu tenho certeza que eu vou narrar um negócio nobre, grande, e eu me preparo para tal. Então, assim, eu gosto muito do futebol paranaense, principalmente da gerência, do que é hoje, do que se tornou, não é de agora, né? O Atlético Paranaense. Isso vai fazer, viu, Bora? Você que não mora aqui, quando o Paulo vier narrar jogos do mata-mata da Libertadores, a gente vai levar ele para tomar um vinho e comer uma carne, né? Porque o Paulo merece. Depois dessa aqui. Depois dessa, né? Ó. Vai. O dia a gente vai todo mundo para Maceió e embora o banco camarão, mas nesse momento, infelizmente, não é possível. Da praia. Olha, tá mal, Bora? Tá mal. Olha como é que eu e o Ricardo estamos aqui em Curitiba e olha com o homem de camiseta. Ô, Paulo, assim, como é que você vislumbra esse passo à frente? Você falou, né, dos estilos, né? Óbvio, né? A gente assistia, né? A gente tem aquela trinca, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sem dizer quem é quem, mas Luciano, Silvio, Galvão. E depois isso, né? Ele vai para vários ramos, né? Desde do teu estilo, do estilo do Luiz Carlos, do estilo do Everaldo, do estilo do Milton, do Rogério, do Luiz Felipe Freitas, que tá entre esses principais narradores do país por conta do êxito do Casimiro. Você tem, hoje, você até falou da mudança, né? Tá todo mundo muito mais solto do que era antes, né? E isso inclui o próprio Kleber, o próprio Luiz, que vinham de um quadradinho que a Globo foi abrindo. Como é que seria o futuro da narração esportiva dentro desse cenário em que a gente tem, a minha sensação é que o
o produto popular, né, que resumidamente é o Campeonato Brasileiro, ele vai continuar numa TV aberta, mesmo com a mudança para a Liga. Só que o resto está tudo indo, assim, hoje você transmite para o streaming, na verdade, né? Você transmite no Star Plus junto com a transmissão da ESPN. Como é que você está vendo esse futuro para o narrador esportivo? Então, né, Cristiano, assim, hoje existem muitos estilos. Que bom que as pessoas podem fazer de estilos bem diferentes, podem apresentar estilos bem diferentes. Eu gosto, e não dava para ser de outra forma, daquilo que eu faço, e faço porque eu gosto, como telespectador. Então, o que eu acho, o que está falando aqui é o telespectador. Eu acho que o jogo de futebol ele ainda é nobre, sabe? O pré, o pós, o programa, o intervalo, eu acho que eles podem ser muito mais despojados do que os 90 minutos de bola em jogo. Nos 90 minutos de bola em jogo, eu prefiro algo mais nobre, né? Isso, o casamento, né? Informação. Nunca deixar de fazer uma brincadeira, de deixar mais leve, de maneira nenhuma, né? Quem me assiste sabe que eu faço essas coisas também. Mas eu não gosto de ouvir isso pautar a transmissão ali no meio de um jogo de futebol ou de outros esportes. Eu acho que a nobreza daquele momento, do jogo acontecendo, ela tem de ser preservada. Esse é só um ponto. Mas que bom, né, que estão surgindo tantas oportunidades em veículos diferentes, na TV, na rádio que persiste, no streaming, na internet, mesmo gratuita para as pessoas e tal. Que bom que surgem oportunidades para vários estilos e maneiras diferentes. E eu acho que essa é a tendência. A tendência é cada vez dar mais combustíveis para que as pessoas escolham aquilo que elas querem assistir, né? E de que forma querem assistir. Então, até para pegar o gancho do que o Ricardo me perguntou agora há pouco sobre 2006, poxa, de 2006 para cá não existe comparação, né? A mudança é muito, muito grande. E que bom que a gente tem o surgimento de todos esses estilos diferentes, porque é sinal de que o mercado está aberto. E se o mercado está aberto, essas são oportunidades que vão surgindo para as pessoas, para os profissionais. Diga lá, Ricardo. Bora, perdão, vai. E aproveitando essa coisa do futuro da narração, como é que você vê uma coisa que é recente agora, né, que é a narração feminina? Que a gente como você falou, a gente foi habituado a ouvir sempre homem narrando futebol. O mundo do futebol sempre foi machista, sempre foi Sim. um reduto machista, onde a mulher não tinha espaço, não tinha vez, mesmo na arquibancada, né? Era difícil você ver mulher na arquibancada nos estádios. E agora elas estão não só jogando, temos aí há poucos dias da Copa do Mundo, narrando, fazendo reportagem, comentando. Como é que você vê a figura da mulher nesse mundo do futebol, na narração do futebol? Eu acho que aí até são dois mundos diferentes, né, Bório? Porque tem o mundo da reportagem, da apresentação, até dos comentários, que é um mundo não tão recente, digamos assim. E que bom, né, que elas invadiram esse nosso mundo, porque tem muita gente competente. Por exemplo, eu acho a Nathalie Gedra, que é a nossa, inclusive, correspondente na Inglaterra, uma referência, a Nádia Mauad, aí de Curitiba, são referências do que um bom repórter precisa ser e precisa ter. E eu não estou olhando se elas são mulheres, se elas são homens, elas são referência, né? E eu nem gosto muito de pegar por esse ponto, porque a batalha, porque elas venceram. Não, elas são boas, elas são excelentes, elas têm excelência naquilo que elas fazem. E eu acho que a narração tem de trazer isso também, né? Como todos os homens, como todos os narradores, as profissionais narradoras que se propõem a narrar, elas têm de buscar melhorar todos os dias. É o que eu faço durante 20 anos narrando, um pouco mais de 20 anos narrando. Eu procuro melhorar todo dia, procuro fazer a próxima transmissão melhor do que foi a anterior e, por algum motivo, um detalhezinho, um ajuste fino, eu vou querer melhorar. E elas precisam ter isso também, né? Porque é uma batalha que elas vão vencendo,
Eu concordo, num primeiro momento pode ter sido estranho para muita gente ouvir uma mulher narrando um jogo, mas existem ótimas profissionais também na narração. E como no mundo dos homens, narradores homens, existem aquelas que precisam um pouco mais de trabalho, né, de treinamento, de experiência, para a mulher e para o homem. Então, a partir do momento... então, que bom que foi rompida a barreira do estranhamento, porque elas estão aí narrando grandes jogos. E que legal que elas estão narrando grandes jogos. Foi rompida essa barreira. Então, agora é hora de olhar ali e falar, poxa, o que preciso fazer para o meu tom estar mais legal? Preciso trazer mais informação, menos informação? Não vou ficar batendo nessa tecla de, então a mulher errou, quem está assistindo vai apontar o dedo e falar, errou porque mulher não pode narrar. Não pode ser assim. Só que a mulher também não pode olhar, de repente, para uma crítica. A gente recebe críticas e críticas de várias maneiras todos os dias, homens, mulheres e tudo mais. E olhar para uma crítica e falar, só está fazendo essa crítica porque eu sou mulher. E aí você subir num banquinho e dizer, não preciso de nada. O cara só me criticou porque eu sou mulher, eu vou fazer igual na próxima. Não, é preciso buscar melhorar. Homens e mulheres. Mas eu estou de pleno acordo que ainda existem as críticas machistas e nocivas ao trabalho delas. E que bom que elas estão rompendo isso a cada dia, a cada jogo. Olha só, eu fiz aqui uma lista de 26 nomes. Jairo Silva, Marcelo Ortiz, Mário Neto, Marcelo Dias Lopes, Luiz Augusto Xavier, Augusto Mafuz, Renata de Medeiros, Thaís Skodowski, Paulo César Vasconcelos, Valmir Gomes, Fernando César, Sidney Garamboni, Gustavo Gomes, Paulo Vinícius Coelho, J. Júnior, Gustavo Villani, Ayrton Batista Júnior, Serginho Prestes, Sandro Moser, o nosso saudoso Barcímio Sicupira, Adriano Ribeiro, Robson Martins, Carlinhos Neves, Carlos Kleina, Janaína Castilho e Felipe Raikoski. O Paulo Andrade é o 27º convidado desses 100 programas que a gente faz aqui, esse podcast de letra. Essa lista aí é pesada, hein? Mais ainda a partir de agora, porque tem o teu nome também nessa lista. Eu queria agradecer com muito carinho a todo mundo que nos ouve. A gente sabe que a forma de consumir a informação ela vai mudando de uma forma tão radical que a gente nem percebe às vezes, mas a gente quer, acima de tudo, fazer com que esse papo seja um papo que você possa ir do outro lado, se sentir junto com a gente sentado numa mesa, tomando uma cerveja, ou tomando uma água para quem não é da cerveja, e dando risada e se divertindo. E trazer o Paulo aqui, agradecendo, é óbvio, aos canais ESPN, agradecendo ao querido Rubens Pozzi, para Carlos Bório, o Juba, que é hoje o VP de jornalismo dos canais ESPN, e que foi meu veterano, foi da turma do Bório na faculdade. Essa tal PUC, essa tal PUC que você veio revelou todo mundo aqui, viu Paulo? Só que quando a gente estava lá, o prédio era de tijolinho ainda, então é uma outra história. Mas assim, o Paulo, assim, eu confesso, a gente nunca tinha conversado antes, e assim a forma que o Paulo nos atendeu foi absolutamente espetacular. A gente era para gravar antes, aconteceram questões que, né, acontece, está na rotina de cada um, mas o Paulo nos atendeu hoje, quando eu falei com ele agora há pouco, olha, vamos entrar, vamos gravar, ele nos atendeu de forma muito carinhosa. Então, em nome de todos esses convidados, Paulo, eu te agradeço, passo a considerar você um amigo depois de tudo que a gente conversou nesses dias. Fiquei emocionado ao saber que um cara do teu tamanho acompanha a gente aqui em Curitiba. Quando o Paulo falou, olha, eu sei quem você é, eu falei, nossa, como assim? Como sabe quem que eu sou? E assim, a gente está super feliz de você ter sido esse cara do programa 100. Para a gente é uma alegria, uma alegria tão grande que está difícil até de definir. Pô, que honra ouvir tudo isso, Cristian. E assim, eu sou muito agradecido, um privilegiado por ter participado do programa. Desculpa se falei pelos cotovelos, porque narrador fala mesmo, e eu não falo assim, eu sou bem quieto
normalmente, no dia a dia. Mas quando liga essa bendita dessa luz, a gente sai falando, talvez mais até do que deveria. E que bom que agora eu tenho me sinto sim, essa proximidade com vocês, porque você sabe que, assim, para me preparar para narrar a final da Libertadores, o Flamengo, por ser um time do eixo, ele é um time que faz mais parte do nosso dia a dia, do nosso noticiário, do que o grande, repito, Atlético Paranaense. Mas a minha preocupação na preparação foi a seguinte: os dois são iguais para mim, são absolutamente iguais. Só que para o Atlético ser igual ao Flamengo, no tom de voz, na informação, eu preciso sentir o que significa cada um dos jogadores do Atlético, para o torcedor, para o jornalista. Então eu saí cavando o trabalho de vocês. Porque não adianta eu olhar lá num site nacional o que está escrito sobre o Atlético. Certamente vai estar escrito de maneira muito mais superficial do que vocês escrevem, com a excelência que vocês têm, né? Com a bagagem que vocês têm. Então, eu fui à caça de ouvir amigos jornalistas e de tentar entender, através principalmente das redes sociais, de que forma cada jogador do Atlético era acolhido pelo torcedor. O que aquele jogador significava, entendeu? É um moleque, veio da base. Por exemplo, eu fiquei sabendo por um torcedor, o Kelvin é o exterminador de coxa, o que gosta de jogar contra o Coritiba, tal. Então eu já tinha isso na cabeça para, em algum momento, se fosse necessário, usar. Então não basta ele ser o cara dos clássicos contra o Coritiba, que é o clássico mais importante do estado, tal. Agora ele se expande, sai de Curitiba para o Paraná, sai do Paraná para o Brasil, sai do Brasil para a América do Sul e faz o gol da vitória contra o Flamengo. Você entende como isso faz a diferença para quem está narrando e para quem está ouvindo? Sim. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que agora eu vou encher o saco de vocês quando eu precisar de coisas ainda mais específicas e da excelência de vocês para me ajudar no meu dia a dia com o futebol paranaense. Palmas para Paulo Andrade, que ele merece. Gente, assim, cara, assim, o De Letra, ele foi criado para que um grupo de amigos, Paulo, pudesse continuar se conversando, mesmo quando todos já não estavam mais no mesmo ambiente de trabalho. Chegou o momento que estava todo mundo junto, mas a vida é assim, o jornalismo mais ainda, a gente se separa. E eu acho que, assim, o relato que você traz, a tua história, das tuas conquistas, eu acho que todo mundo se emocionou quando você falou da final da Champions, o arrepio que você sentiu foi o nosso arrepio, de quem ouviu também. Cara, conte com a gente sempre, conte com a gente sempre. Quando chegar em Curitiba, por favor, avise para que a gente consiga marcar. Apesar do Ricardo não beber, a gente marca um vinho. Se for o caso, o Ricardo, em contrapartida, ofereça a casa dele para a gente fazer esse jantar, né? Olha aí, ó. Tá convidado já. Estamos dentro. Pô, quem sabe em fases agora agudas da Libertadores, né? Porque a gente começa a viajar um pouco mais e o furacão andando e tem tudo para andar, né? Tem potencial para andar. A gente volte o quanto antes aí para essa linda cidade, para esse lindo estado. Bom demais participar com vocês e merecer todas essas palavras, o carinho e o respeito de quem eu respeito e admiro à distância já há bastante tempo. É isso aí, gente. Nos canais ESPN, vai atrás de Paulo Andrade, porque ele narra muito e, é claro, de todo o timaço dos canais ESPN. E é fácil achar o Paulo também nas redes sociais. Ele está lá em todas e marcando presença com todo o seu brilhantismo. Gente, a gente volta, eu não vou dizer exatamente na próxima sexta, que a gente vai deixar esse programa um pouquinho mais de tempo para que o ouvinte acompanhe, mas na sexta da próxima semana, hoje é dia 3, 4, 5, 6, 7, dia 14 de julho a gente volta com mais um De Letra, começando o segundo centenário no programa 101. Valeu, obrigado a todos, valeu, gente, tchau! Valeu!